Irmãos, para a nossa edificação essa noite, peço que abram comigo no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 15 até o versículo 26. Atos 1, 15 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai, nós agradecemos por tudo o que já ocorreu neste culto até aqui. Nós chegamos agora ao momento mais aguardado do culto, o momento em que o Senhor fala com o teu povo por meio da tua palavra. E é isso que nós pedimos neste momento, no nome de Jesus. Amém. A vida, ela é feita de escolhas. Provavelmente vocês já ouviram essas palavras e muito provavelmente também já fizeram uso delas. Fazer escolhas realmente é algo que pertence ao nosso dia a dia. Algumas dessas escolhas são mais importantes e afetam a nossa vida de uma maneira mais intensa, e outras escolhas são menos importantes e afetam a nossa vida de uma forma menos intensa. Escolhas não fazem acepção de pessoas, ou seja, não existe apenas um grupo específico que precisa fazê-las. Todos precisam, de uma forma ou de outra, escolher, inclusive o povo de Deus. Mas embora o crente se assemelhe ao não crente por ter que fazer escolhas, existe algo que diferencia o povo de Deus nesse processo de escolher. Mas o que exatamente? Hoje nós estamos encerrando a nossa série a respeito dos 12 apóstolos. Nós falaremos a respeito de Matias, alguém que veio a pertencer ao grupo dos apóstolos após uma escolha que a igreja precisou fazer logo em seus primeiros dias. E a maneira com que essa escolha foi feita nos ajuda a entender que, pelo menos para as escolhas mais importantes que temos que fazer na vida, existe um padrão a ser seguido pelo povo de Deus. Existe um padrão para ser seguido pelo povo de Deus em suas mais importantes escolhas. E é justamente esse padrão que diferencia as escolhas feitas pelo povo de Deus das escolhas feitas pelas pessoas deste mundo. E eu gostaria que, conforme nós formos caminhando pela mensagem e falando a respeito desse padrão, cada um de vocês mantivesse em mente, principalmente as escolhas mais importantes que nós precisamos fazer em nossa vida. Vejamos então o que compõe esse padrão que deve nortear as nossas escolhas. Percebam aí no versículo 15 que o nosso texto começa com uma informação temporal que vem por meio da expressão naqueles dias. Essa expressão ela não é tão específica. Nós não sabemos ao certo quando exatamente esses eventos aconteceram. Mas, de uma forma geral, nós sabemos que eles aconteceram entre dois momentos importantes da história da igreja. O primeiro foi a ressurreição de Cristo e a subida de Cristo aos céus. E o segundo foi a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Então, entre esses dois momentos, acontecem os eventos narrados neste texto. E nesse interim, a igreja começou a demonstrar as suas características. Duas características logo de cara são apresentadas aqui. A primeira delas é a comunhão. A igreja começou a demonstrar a sua comunhão. Observem aí
que Lucas nos informa que ali estavam reunidas cerca de 120 pessoas, entre homens e mulheres. E essas pessoas são chamadas de irmãos. Então, isso aponta para a comunhão entre eles, já existente nos primeiros dias da igreja. A segunda coisa que aparece aí destacada é a liderança dos apóstolos. Vejam que é Pedro, o apóstolo que recebe maior destaque nos 12 primeiros capítulos de Atos, quem se levanta no meio da assembleia e se dirige a ela falando algumas coisas. E eu convido vocês, novamente, a olharmos aí para as palavras de Pedro, dos versículos 16 a 20. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Observem que as palavras de Pedro à Assembleia têm a ver com as Escrituras, têm alguma relação com a Bíblia. Pedro diz aos irmãos que as Escrituras precisavam se cumprir. Mas se cumprir em quê, exatamente? A resposta que Pedro dá é em relação a tudo aquilo que aconteceu com Judas. Na semana passada nós tivemos aqui uma mensagem a respeito de Judas, por isso eu não vou me demorar falando a respeito dele. A única coisa que eu quero destacar é que o fato de um homem ter sido escolhido pelo próprio Jesus para ser um discípulo, ter realizado sinais, ter visto tudo o que ele viu, ouvido tudo o que ele ouviu, e no final trair o Salvador é algo que certamente desperta curiosidade, é algo que certamente levanta questionamentos. E não é difícil nós imaginarmos esses próprios irmãos aqui reunidos nessa assembleia fazendo perguntas como: por que será que isso aconteceu? Por que será que isso aconteceu com Judas? Será que não dava para Jesus ter evitado escolher Judas? Será que não dava para escolher outro? Por que toda essa tragédia aconteceu? Muito provavelmente essas perguntas se levantaram. E a resposta que Pedro dá a essas perguntas vem através de 2 salmos escritos por Davi. O Salmo 69, versículo 25, e o Salmo 109, versículo 8. Então, ao olhar para esses salmos, Pedro responde o seguinte: tudo isso aconteceu com Judas porque as Escrituras tinham que se cumprir. Isso significa que a traição de Judas não foi uma surpresa para Deus. Quando Jesus o escolheu, sabia muito bem qual era o papel de Judas em todo o plano da redenção. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, sendo soberano, decidiu usar o pecado de Judas para fazer cumprir o seu propósito. A traição de Judas foi o meio usado por Deus para que seu filho fosse entregue às autoridades e, posteriormente, de forma injusta, fosse condenado à morte. Mas a soberania que Deus exerce sobre tudo o que aconteceu não significa que Judas não tenha responsabilidade. Jesus deixou isso bem claro quando disse o seguinte no Evangelho de Lucas: o Filho do Homem, ele mesmo, vai segundo o que está determinado. Determinado por quem? Pelo próprio Deus. Deus determinou que as coisas acontecessem assim. Mas Jesus continua e diz: mas ai daquele que, por meio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Ai de Judas. O Filho do Homem vai como Deus determinou, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem está sendo traído. O próprio Judas comprovou ter ciência da responsabilidade que tinha em sua atitude posterior, quando ele tirou a própria vida, como vimos aqui na semana passada, como consequência do peso que ele estava sentindo. E nos versículos 18 a 19, aí, se você prestar atenção, Lucas, o narrador desses fatos, nos informa que após se enforcar, Judas caiu e o seu corpo despedaçou pelo meio. Desta forma, toda essa tragédia, todas essas coisas terríveis, Pedro está dizendo, elas tinham que acontecer para que as Escrituras se cumprissem. Mas logo em seguida, no versículo 20, Pedro dá uma outra informação aos irmãos. Ele diz o seguinte: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Pedro diz aos irmãos que o lugar de Judas precisava ser ocupado.
eles precisavam escolher um substituto para Judas. Essa é a escolha que a igreja precisava fazer naquele momento. Meus irmãos, esses versículos iniciais nos ensinam uma importante lição. O povo de Deus precisa conhecer a vontade revelada de Deus em suas escolhas importantes. Nós precisamos conhecer a vontade revelada de Deus nas escolhas importantes que constantemente nós precisamos fazer. Isso parece ser tão óbvio, não é mesmo? Todos vocês aqui já ouviram muitas e muitas vezes sobre o nosso dever de conhecer as Escrituras. Mas isso não é tão óbvio assim na prática. E para demonstrar isso, eu quero que vocês abram comigo em 2 textos. O primeiro é o Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. 105, perdão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. O segundo texto está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês provavelmente conhecem esses textos, não é mesmo? São 2 textos bem conhecidos. E se eu perguntasse a vocês, se vocês creem no que esses versículos estão ensinando, provavelmente a resposta de vocês seria sim. A Bíblia ilumina os nossos passos. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos torna sábios em nossos caminhos. Mas daí eu faço uma pergunta a cada um de vocês e peço que sejam sinceros consigo mesmo. Quantas vezes na vida, mesmo conhecendo esses versículos e outros versículos, você já tomou decisões importantes e fez escolhas importantes sem consultar o que a Bíblia diz? Quantas vezes você já fez escolhas importantes na sua vida sem consultar o que a Bíblia diz? Se a Bíblia é tudo isso, e de fato ela é, o que nos faz pensar, irmãos, que podemos fazer nossas escolhas, principalmente as mais importantes, sem consultar a vontade revelada de Deus? O que nos faz pensar desta forma? Se a igreja, aqui neste texto, que naquela época só tinha o Antigo Testamento, sabia da importância de se conhecer a vontade de Deus para suas escolhas, o que faz a igreja de hoje, que tem não somente o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, a Bíblia completa, o que faz a igreja de hoje pensar que pode escolher de forma independente? Como eu disse a vocês no início, a vida é feita de escolhas. Escolhas envolvendo trabalho, escolhas envolvendo cursos, escolha envolvendo casamento, escolhas envolvendo filhos, escolhas envolvendo igrejas e muitas outras coisas. E em todas essas escolhas, o povo de Deus deve se diferenciar do mundo por escolher, levando em consideração a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Não tome decisões e não faça escolhas sem antes consultar o que a palavra de Deus diz. Se você fizer isso, você, na prática, se assemelha àquelas pessoas que a Bíblia se refere como sendo tolas, pessoas que se acham boas o suficiente para tomarem suas decisões e fazerem as suas escolhas sem se importar com o que Deus diz. Portanto, essa é a primeira lição a respeito do padrão de nossas escolhas. Nós, como povo de Deus, precisamos conhecer a vontade revelada de Deus em nossas escolhas. Contudo, embora os primeiros cristãos soubessem que o lugar de Judas devesse ser ocupado, eles não sabiam quem iria ocupar esse lugar. Já sabiam. O lugar de Judas precisa ser ocupado. Mas quem é que vai se assentar nesse lugar? Quem é que vai fazer parte do grupo dos 12? Essa informação eles não tinham. Então, como que a igreja agiu nesse momento? Como que a igreja lidou com isso? Quero que vocês acompanhem comigo a leitura dos versículos 21 a 23 agora. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Percebam que, ainda sem ter o nome de quem ocuparia o lugar de Judas, Pedro estabelece um critério para que essa escolha fosse feita. E qual foi esse critério? O critério foi: o substituto de Judas tem que ser uma testemunha ocular do ministério de Jesus.
tem que ser alguém que andou com a gente, andou com Jesus desde o começo do ministério dele, lá no batismo de João Batista, até a ressurreição de Cristo. O substituto precisa preencher esse critério, esses requisitos. E por que tinha que ser esse critério? Por que não podia ser outro? Meus irmãos, os apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus para desempenharem uma função única em todo o plano da redenção. Cada crente tem um papel no plano da redenção, tem um propósito a cumprir. Mas o grupo dos apóstolos ocupou uma função exclusiva deles. Qual foi essa função? A função de lançar os fundamentos da igreja. A Bíblia se refere à igreja como uma igreja apostólica. Por quê? Porque nós, como igreja de Cristo, estamos edificados sobre o fundamento que os apóstolos lançaram. Nós estamos edificados sobre o ensinamento dos apóstolos, as doutrinas dos apóstolos. E entre essas doutrinas, uma das centrais é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é uma doutrina central ensinada pelos apóstolos. O cristianismo, ele baseia-se na ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição, não há cristianismo. A nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, é melhor nós pegarmos as nossas coisas e irmos embora. Não há sentido em estarmos aqui. Desta forma, era indispensável que aquele que seria escolhido para fazer parte do grupo dos 12 fosse uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, tivesse presenciado a ressurreição de Cristo. Alguém que testemunhasse do que viu, do que ouviu e do que tocou. Então, por isso, este foi o critério estabelecido. Tendo, então, estabelecido esse critério, a igreja fez uma espécie de filtragem. Quem vai preencher esses critérios aqui? E chegaram, então, ao número final de 2 pessoas, que no versículo 23 são apresentadas para nós. José, chamado Barsabás, e Matias. Então, após a filtragem, chegaram nesses 2 candidatos à vaga de Judas. Irmãos, quando a Bíblia diz que tem tudo o que nós precisamos para a salvação e para vivermos neste mundo, isso não quer dizer que a Bíblia nos dará todos os detalhes a respeito das escolhas que nós precisamos fazer. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos, mas isso não significa que ela fala de tudo. Isso não significa que ela vai nos fornecer todos os detalhes a respeito da nossa vida e a respeito das escolhas que precisamos fazer. Por exemplo, a Bíblia não me diz com quem eu devo me casar. A Bíblia não diz qual é o emprego que eu devo ter ou qual é o curso que eu devo cursar. Mas a Bíblia nos ensina princípios gerais que nos orientam quanto às coisas mais específicas das nossas escolhas. De tal forma que, por meio desses princípios gerais, eu consigo estabelecer critérios que vão me orientar na escolha que eu devo fazer. Então vejam, através dos princípios gerais, eu consigo estabelecer critérios para fazer as minhas escolhas específicas. E a nossa confissão de fé nos ajuda a entender isso no seu primeiro capítulo, quando ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês, está aqui na tela, peço que acompanhem a leitura. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, essa primeira parte fala da vontade revelada de Deus. Tudo o que diz respeito ao conselho de Deus, o que Deus quer para nós em relação à nossa salvação, em relação à nossa vida aqui nesta terra, em relação à glória dele, tudo isso ou está expressamente declarado, escancarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, isso está revelado. Mas aí a confissão continua e diz assim mais adiante: entretanto, reconhecemos que existem algumas circunstâncias comuns às ações e sociedades humanas que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, do que se trata essa segunda parte? Está dizendo o seguinte: nós entendemos também que existem algumas coisas que não estão reveladas nas Escrituras. O que nós precisamos fazer, então, com relação a elas? Precisamos usar de critérios. Precisamos utilizar da prudência cristã, do bom senso, muitas vezes, para fazer essas escolhas. E, nesses critérios, nós precisamos fundamentá-los naquilo que Deus revelou, naqueles princípios gerais. Na prática, como é que isso funciona? Mais ou menos assim. Eu preciso trabalhar? Sim, a Bíblia declara isso expressamente. O trabalho é um dever, é uma bênção de Deus por meio
do nosso trabalho, nós glorificamos a Deus, nós sustentamos a nossa casa, nós ajudamos o próximo. Então, a Bíblia é clara em dizer que eu devo trabalhar. Mas a Bíblia diz qual emprego eu devo ter? Não, isso ela não diz. Mas como é que eu vou fazer então? Por meio dos princípios gerais a respeito do trabalho, eu consigo fazer a melhor escolha. Eu estabeleço os critérios envolvendo o que Deus requer do trabalho e então faço a minha escolha. Outro exemplo. A igreja precisa se reunir no dia do Senhor para adorá-lo em comunhão? Sim, a Bíblia é clara em dizer que nós devemos nos reunir no dia do Senhor para adorá-lo como um só povo. Mas qual é o horário desse culto? Qual deve ser o horário do culto? A Bíblia diz? Não, a Bíblia não nos informa se o culto tem que ser de manhã, se o culto tem que ser de tarde, se o culto tem que ser de noite, se é um culto só, se são 2 cultos, se são 3 cultos. Essas informações nós não temos. Como resolvemos isso então? Através da prudência cristã, estabelecendo critérios. Sendo assim, nós podemos dizer que, ao conhecermos a vontade revelada de Deus na Bíblia, nós seremos ajudados quanto a conhecer a vontade oculta de Deus referente às escolhas que nós precisamos fazer. Ao utilizarmos aquilo que Deus revelou de forma clara, nós conseguimos estabelecer critérios para os detalhes das nossas escolhas. Lembrem-se que todos nós estamos sujeitos a sermos colocados diante de escolhas importantes que precisam ser tomadas. E algumas vezes, as coisas não serão claras quanto à melhor escolha a se fazer. Pode acontecer de você ser colocado em uma situação em que você tem 2 escolhas a fazer e as coisas não serem tão claras com relação qual a melhor escolha a ser feita. E não pense que Deus vai aparecer diante de você dizendo, é essa aqui, ou não, é essa aqui. Isso não vai acontecer. Nesses momentos, é de extrema importância que você, conhecendo os princípios gerais que Deus nos revelou, saiba estabelecer os critérios que podem fazer uma escolha se encaixar mais do que a outra. Então, pensem, se vier a acontecer o caso de você ser colocado diante de 2 escolhas e as coisas não serem tão claras, quando você estabelece critérios de acordo com a Bíblia a respeito do assunto tratado ali, esses critérios vão acabar por fazer com que uma escolha se encaixe melhor do que a outra. E assim você será auxiliado na escolha que precisa fazer. Ou seja, o que Deus espera do meu trabalho? O que Deus espera de uma esposa ou de um esposo? Estabeleça critérios e você será auxiliado em suas escolhas. Portanto, em suas escolhas, o povo de Deus se diferencia do mundo por levar em consideração a vontade revelada de Deus e por estabelecer critérios que estão de acordo com essa vontade. Então, essa é a segunda coisa que compõe o padrão da escolha, né, ou das escolhas que são feitas pelo povo de Deus. Mas vejam, será que após nós estabelecermos esses critérios, a tarefa estará completa? Será que após você conhecer os princípios gerais a respeito do que Deus revelou em sua palavra, e após estabelecer os critérios, a tarefa está completa? A resposta é não. Acompanhe comigo agora a leitura dos versículos 24 a 26, onde nós encontraremos aí uma terceira coisa indisponível para que o povo de Deus faça suas escolhas. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Após considerar o que a Bíblia diz, e após estabelecer os critérios de acordo com ela, a igreja então ora pela escolha que precisava ser feita. Conheceram a palavra de Deus revelada, estabeleceram critérios e agora oram pela escolha que precisava ser feita. E é interessante notarmos que, na verdade, o contexto anterior aí da nossa passagem, nós começamos a ler a partir do versículo 15, mas se você passar os olhos aí um pouquinho antes, você vai perceber que essas 120 pessoas já tinham orado antes. De forma que a oração aparece nesse episódio aqui como uma espécie de embrulho em tudo o que estava acontecendo. A oração cerca tudo o que está acontecendo nessa assembleia. E alguns pontos importantes sobre a oração feita aqui. Primeiro, se vocês prestarem atenção aí, vão perceber que ela é uma oração, segundo o versículo 24, dirigida ao próprio Cristo.
O termo Senhor é aplicado no Novo Testamento ao Filho, a Jesus Cristo. Então, essa oração feita pela igreja foi uma oração dirigida ao próprio Cristo. Segundo, há um pedido aí nessa oração para que Cristo revelasse quem ele já havia escolhido. Ou seja, a igreja tinha a convicção, a confiança de que os passos seguidos até aquele momento estavam corretos. Eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa. Olharam para a palavra de Deus, estabeleceram o critério e agora oram dizendo mais ou menos assim: Senhor, agora só falta o Senhor revelar quem o Senhor escolheu para ocupar o lugar de Judas. Mas em terceiro lugar, a oração, essa oração feita pela igreja aqui, ela é caracterizada por levar em consideração o propósito de Deus. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Observem que aí nos versículos 24 e 25, a igreja faz essa oração mencionando o ministério dos apóstolos. Fala aí do ministério e apostolado. A igreja está aqui relacionando a oração que está fazendo com o ministério dos apóstolos, que, conforme eu disse a vocês anteriormente, ocuparam um papel único na história, tá? O papel de lançar os fundamentos da igreja. Isso nos faz entender que eles não estavam fazendo essa escolha aqui simplesmente porque achavam legal. Olha, o número 12 é melhor do que o número 11, então vamos colocar mais um aí para preencher esse lugar dos 12. Essa não foi a motivação. A igreja estava pensando aqui nessa escolha no plano de Deus, pois os apóstolos estavam diretamente ligados ao plano de Deus. A igreja estava pensando na missão que o próprio Cristo deu aos apóstolos. É dentro disso que nós devemos entender todo esse processo até a escolha que é finalmente revelada no versículo 26. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. O Senhor revelou qual era a sua vontade oculta. Matias era o substituto de Judas. Ao registrar a escolha de Matias, isso é muito importante que os irmãos se lembrem. Ao registrar a escolha de Matias aqui nesse texto, Lucas estava mostrando que o plano de Deus continuaria. Judas foi o traidor, todas aquelas tragédias aconteceram, foi realmente uma grande tragédia, pode ter produzido dores ali entre aqueles irmãos, mas o plano de Deus não seria frustrado, o plano de Deus continuaria e outro seria colocado no lugar de Judas. Os apóstolos, sim, lançariam os fundamentos da igreja, vidas seriam alcançadas pelo evangelho, Cristo seria anunciado pela igreja como o Salvador que morreu, mas ressuscitou. E Matias agora seria um dos 12 que anunciariam essa mensagem. De que forma, então, nós fechamos o padrão para as nossas escolhas? Irmãos, em nossas escolhas, nós precisamos considerar o que a Bíblia diz. Nós precisamos estabelecer critérios que estão de acordo com ela. E é indispensável que nossas escolhas sejam colocadas diante do Senhor em oração. É indispensável que nós levemos ao Senhor, diante dele, as nossas escolhas. É a oração que fecha o padrão do povo de Deus em suas escolhas. E para intensificar isso, eu peço que vocês abram em Lucas capítulo 6. Lucas 6. Observem aí o versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Percebam no versículo 13 que Jesus, o próprio Jesus, está fazendo uma escolha extremamente importante. Ele está escolhendo os 12 apóstolos. Agora voltem para o versículo 12 e vejam o que Jesus fez antes dessa escolha. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Antes de escolher os 12, o assunto desses últimos sermões, Jesus orou ao Pai. Se o nosso Senhor considerava a oração como algo tão importante em suas escolhas, por acaso nós somos melhores do que Ele e podemos fazer as nossas escolhas sem colocá-las em oração? É claro que não. No entanto, ao orar por suas escolhas, você também precisa considerar como elas se relacionam com o propósito maior de Deus. Em suas orações, em suas escolhas, você precisa considerar o plano de Deus, o propósito maior de Deus. Não pense que a sua vida,
a sua história, as suas escolhas acontecem em um universo paralelo, um universo isolado, pois tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus. E de alguma forma, tudo o que acontece, inclusive as nossas escolhas, se relaciona com esse plano. De forma prática, quando você for fazer as suas escolhas, tenha diante de você as seguintes considerações. O que vai te aproximar e aproximar mais a tua família de Deus? Considere isso em suas escolhas. O que vai te fornecer melhores condições para servir ao próximo, servir à igreja, servir à tua família? E por que eu digo que nós devemos levar em consideração essas coisas? Porque todas elas fazem parte do plano de Deus. Todas essas coisas fazem parte do plano de Deus. O propósito eterno de Deus, meus irmãos, é ser glorificado em tudo e em todos. Foi com esse propósito que Judas foi escolhido por Jesus para ser o traidor. E foi com esse propósito que Matias foi escolhido para pertencer aos 12. E é esse que deve ser o propósito de cada uma das nossas escolhas. Portanto, o povo de Deus também é diferente do mundo em suas escolhas, porque ele ora por elas e considera como elas irão se relacionar com o plano de Deus. Para concluir, hoje a igreja não precisa mais lançar sortes para escolher os seus oficiais. Nós já temos a Bíblia completa, e a Bíblia nos ensina a respeito das características dos oficiais, dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos. Nós não precisamos mais lançar sortes, como aconteceu aqui. Mas, ao olharmos para a escolha de Matias, sobre quem nós não temos quase nenhuma informação, nós aprendemos que, se seguirmos o padrão de fundamentar as nossas escolhas na vontade de Deus, estabelecer critérios de acordo com essa vontade e orar por essas escolhas considerando o plano maior de Deus, então nós poderemos ter a certeza de que, segundo a vontade dele, nós seremos conduzidos a fazermos a melhor escolha, sabendo discernir com sabedoria as portas que se fecham e as portas que se abrem. Pois assim como esses 120 irmãos, nós servimos ao mesmo Senhor, ao Senhor que ressuscitou e subiu aos céus, prometendo estar conosco todos os dias até que Ele volte. E isso inclui estar conosco em nossas escolhas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em resposta à mensagem, convido vocês a se colocarem de pé para cantarmos mais uma vez ao Senhor.